Acreditamos que o maior poder do mundo é o amor e que o casamento é a sociedade mais importante na vida de um homem e de uma mulher. E juntos podemos construir uma vida rica em oportunidades, experiências e significado. Eu sou Jennifer. Eu sou William e esse é o Casamento Milionário Cast. O podcast para casais que desejam aprender a lidar com dinheiro a dois. Seja muito bem-vindo, está começando mais um Casamento Milionário Cast, o podcast para os casais que querem aprender a lidar com dinheiro a dois. Eu sou o William Uchoa, não estou sozinho, estou acompanhado dela, minha amada e digníssima esposa, Jennifer Uchoa. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Casamento Milionário Cast. Que alegria, amor, estar aqui com você nessa mesa, falando de finanças, falando de casamento. Estou muito feliz. E tô empolgada com o tema de hoje. Posso entregar pra galera o tema? Apresenta pra galera qual o nosso tema de hoje, sobre o que vamos falar nesse episódio de podcast. Hoje o nosso episódio está especial com o tema autorresponsabilidade. Como desenvolver a autorresponsabilidade dentro do nosso casamento, para termos um casamento saudável, um casamento próspero, para desenvolvermos riqueza juntos. Então tá com você, meu bem. Autorresponsabilidade. Esse tema é muito importante. Por quê? Porque existem duas coisas que são interessantes de a gente falar sobre as virtudes e vícios. A autorresponsabilidade é uma virtude. O que quer dizer que é uma virtude? É algo que você desenvolve. Existe um certo trabalho, um certo esforço para construir uma virtude. A autorresponsabilidade é uma virtude. Diferente dos vícios. Os vícios são tendências que são naturais, sabe? São tendências, são desvios que todos nós possuímos, tanto homens como mulheres, todos nós possuímos esses desvios, sabe? Então, essa é a grande diferença de vícios para virtude. Os vícios, eles não necessitam de um esforço. Simplesmente se você deixar que eles aconteçam, eles vão acontecer na sua vida, sabe? Um vício de preguiça, o vício de procrastinação, o vício do vitimismo, são vícios. Já as virtudes, elas necessitam de um esforço. E a autorresponsabilidade é uma virtude. E é interessante falar isso, por quê? Porque a gente vive num momento onde as pessoas, elas querem, de uma maneira geral, né? É dito isso, é uma ideia, uma cultura, onde as pessoas, elas precisam ser aceitas como são. Você tem que ser aceito como você é. Você não precisa desenvolver nenhuma virtude. Sabe aquele, Gabriela, eu nasci assim? É isso, né? Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não existe nenhum esforço em aprimorar-se, não existe nenhum esforço em realmente se desenvolver, em desenvolver virtudes. E quando não há um esforço em desenvolver virtude, você não vai ter virtude. E quando não se tem virtude, você acaba desenvolvendo vícios. Por que eu estou fazendo essa abertura para a gente entender como autorresponsabilidade é algo que se constrói com esforço. E quando a gente não está trabalhando nesse conceito de autorresponsabilidade, a gente acaba desenvolvendo um pensamento, um hábito de vitimismo. Okay? O que é esse vício de vitimismo? Como que a gente identifica, amor, um pensamento de uma pessoa que está se colocando nesse local de vítima, nesse local passivo? A pessoa que fica nesse lugar de vitimismo, ela tem muita facilidade em colocar a culpa no outro. Ela tem muita facilidade. Ela tem muita dificuldade em pedir perdão, porque ela não consegue olhar para ela e enxergar nela um motivo pelo qual ela precisa pedir perdão, sabe? Então, a culpa é sempre do outro, o problema tá sempre no outro. O nosso casamento não dá certo porque a culpa é do outro. As nossas finanças não se desenvolvem porque o meu marido ou a minha esposa não coopera. Então, esse lugar de vitimismo, ele carrega consigo todas essas características, né? A pessoa, ela tá sempre olhando o que tem de errado, o que tem de ruim no outro. Mas nunca o que tem de problema nela. E um casamento é sempre constituído por duas pessoas. Então, 50% da parcela de responsabilidade das coisas é sempre dos dois. Então, essa pessoa que ela tá nesse lugar de vitimismo, ela tem esse vício de vitimismo, ela tá sempre assim, vendo o problema no outro. E como ver o problema no outro acaba tirando do foco os nossos defeitos, as nossas limitações, as áreas que a gente precisa trabalhar, né? Realmente, o vitimismo é um hábito que a pessoa vai desenvolvendo, onde ela sempre é uma vítima da realidade dela. Exemplos práticos, né?
Se acontece alguma coisa, essa pessoa tem sempre uma desculpa. Ela sempre tem uma justificativa. Ah, não, foi porque é isso, porque disso, porque daquilo outro. No trabalho, por exemplo, foi mandado embora do emprego, é porque o patrão é muito rígido, o patrão não é um cara compreensivo. Às vezes a pessoa está com um problema financeiro, é por causa da economia, é por causa do mundo. Parece que o mundo conspira contra essa pessoa. E ela sempre se coloca nesse local de paciente. Sempre ela é uma vítima, ela sempre está sofrendo uma ação do mundo ao redor dela, da realidade dela. O grande problema desse vício é que ele tira da pessoa, inicialmente já, a capacidade de agir, de tomar escolhas, de fazer. Porque quando você é uma vítima, você é um paciente, você está simplesmente à mercê dos acontecimentos. E aí você não tem como agir, você não tem escolha, não tem poder de escolha. Então, você que está ouvindo esse podcast, né, e de alguma maneira você percebe na sua vida esse tipo de comportamento, esse tipo de hábito, é muito importante que você inicie uma batalha, inicie um trabalho para desconstrução desse hábito, desse vício de vitimismo. Por quê? Porque isso, na maioria das vezes, acaba condicionando a nossa vida a uma vida passiva, onde a gente não toma decisões, onde a gente não faz escolhas, onde a gente não trabalha nas nossas limitações. Por quê? Porque o vitimismo, ele acaba nos colocando numa posição onde a gente nunca erra. Ou seja, a gente não consegue enxergar nossos erros. E o fato de não conseguir enxergar nossos erros, ou não poder errar, entre aspas, faz com que a gente nunca tenha a possibilidade de trabalhar nesses erros. Ok? Então, o vitimismo é algo que tem que ser trabalhado, tem que ser tem que ser lutado contra, né? Tem algo que a gente tem que lutar contra. E falando de vícios e virtudes, cada pessoa ela vai ter tendências diferentes. Então, talvez você tenha essa tendência, ou o seu marido, a sua esposa tenha essa tendência de se colocar nesse local de vítima. É algo que é importante, que tem que ser conversado, tem que ser desenvolvido. Por quê? Porque todo mundo tem vícios. Talvez o seu não seja o vitimismo, talvez o seu seja o vitimismo e não outro vício. Ok? E aí é importante esse trabalho do casal para identificar quais são os nossos vícios, o que a gente precisa trabalhar para não cair, para não errar nesse vício e desenvolver as virtudes, que aí, no caso, o contrário, a virtude é a autorresponsabilidade. Qual a diferença da pessoa que é vitimista para a pessoa que tem autorresponsabilidade? A pessoa que tem autorresponsabilidade, ela assume sempre a responsabilidade das coisas da vida dela. Ela não tá buscando sempre um culpado, ela não tá buscando sempre um bode expiatório, ela não tá buscando sempre uma virtude, uma desculpa. Ela chegou atrasada? Me perdoe, eu me atrasei. Ah, mas eu me atrasei porque eu saí de casa, e aí o ônibus atrasou, o Uber atrasou, e ela tem sempre, o trânsito atrasou, tem sempre uma desculpa na manga. A pessoa que é autorresponsável, não, ela pede perdão, olha, me perdoa. Não tem justificativa pro atraso. Eu simplesmente me atrasei, eu tô errado por isso. Ah, iniciou uma briga. Olha, eu tenho a minha parcela de autorresponsabilidade, por esse motivo, me perdoe. Ela, ao invés da desculpa, ela tem sempre na manga um pedido de perdão, ela tem sempre na manga olha, eu preciso melhorar isso. Ela tem facilidade de olhar e entender que ela precisa melhorar, sabe? Você já viu o casal que senta pra discutir? A relação que senta pra brigar? E aí eles estão cada um tomados de uma posição, discutindo o casamento. Não, mas você faz isso, isso e isso. Não, mas aí você faz isso, 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 aquilo. É muito interessante, eu tô lendo um livro muito, muito bom, de um terapeuta de casais. Ele fala o seguinte, que ele tem um exercício na terapia de casais dele, que ele dá uma folha para cada um do casal, e pede para listar tudo que não gosta do cônjuge. Lista aí tudo que você não gosta nele, tudo que te incomoda, tudo que traz, sabe, um peso para sua vida. E aí, nossa, os cônjuges começam, escrevem, pedem outra folha, me dá outra folha, escreve o verso. São listas imensas de defeitos que o marido consegue enxergar na esposa, que a esposa consegue enxergar no marido. E aí, durante a terapia, mais tarde, ele faz outro exercício. Ele entrega uma folha para cada um e pede para que escreva agora um defeito seu. Quero que agora você escreva um defeito que você tem. Você consegue enxergar?
E aí eles ficam ali e os minutos vão passando e dificilmente eles conseguem listar 2, 3, 4 defeitos de si mesmos. Isso mostra o quanto nós somos capazes de enxergar o problema no outro, o defeito do outro, mas nós mesmos. Nós nunca conseguimos enxergar na gente o que tá ruim. E a pessoa que é autorresponsável, não. Ela acorda sabendo que ela tem alguns vícios e que ela precisa lutar contra. Poxa, eu tenho o vício da preguiça, eu preciso lutar contra e eu acordei sabendo disso. Poxa, eu tenho o vício de autovitimismo, então eu preciso lutar contra isso. É uma pessoa que ela tem consciência, sabe? Dos erros dela, ela tem consciência que ela não é perfeita e que ela precisa mudar. Exatamente. Se percebe claramente como essa distinção entre essas duas pessoas, né? E você trouxe um exemplo muito bom das desculpas, né? O vitimista é muito bom em dar desculpas, enquanto o autorresponsável ele é muito bom em assumir os erros. Não, realmente, eu errei nisso. E um exemplo que eu acho muito legal é aquela desculpa por não treinar, por não cuidar da saúde, né? Que acho que é uma desculpa que muitas pessoas dão isso, né? Eu não estou treinando, eu não estou cuidando da minha saúde porque eu estou trabalhando muito, ou porque minha vida está muito corrida, né? E, na verdade, não passam de desculpas, porque uma pessoa autorresponsável, ela entende que o corpo é dela e que ninguém vai fazer por ela, pelo corpo dela, o que ela pode fazer. É como o corpo é seu templo, é tua casa. E, então, são coisas que a autorresponsabilidade vai trazer. Mesmo que você não esteja fazendo, você não vai encontrar desculpas que justificam e te colocam naquela condição confortável, agradável e que não gera mudança, não gera crescimento. Muito pelo contrário, a pessoa que é autorresponsável, ela vai olhar a realidade dos fatos, que é o seguinte: eu tenho, é minha responsabilidade, eu tenho que cuidar, por exemplo, da minha saúde. Eu preciso fazer isso. Por quê? Porque é minha saúde, isso é uma responsabilidade minha, ninguém pode fazer isso por mim e eu tenho que fazer. Se eu não estou fazendo é porque eu não estou priorizando isso, eu estou faltando com isso, eu tenho dificuldade com essa área. Eu preciso de ajuda nessa área. Percebe que são pensamentos que de uma pessoa que é autorresponsável, que realmente está comprometida com o desenvolvimento. E que o vitimismo nos coloca nessa posição confortável e tal. E aí tem uma frase que eu acho que ajuda muito a fixar isso e a desenvolver a autorresponsabilidade, que é: eu sou responsável por absolutamente tudo o que diz respeito à minha vida. O que quer dizer essa frase? Eu sou responsável por absolutamente tudo. É uma forma radical de se colocar como autor, como o gerente, como o capitão da sua vida, em todas as áreas que estão relacionadas com a sua vida. Tudo que diz respeito a você. Lógico que existem coisas que vão acontecer na sua vida que não são a sua culpa. Não foi você não teve a intenção de fazer, você não tinha talvez o controle sobre aquilo. Mas se isso diz respeito à sua vida, não tira a responsabilidade que você possui. E aí vem, acho que um insight muito, muito interessante para as pessoas, é separar o que é culpa do que é responsabilidade. Por exemplo, se você tem um filho, e seu filho, ele comete um dano na casa do vizinho, vai lá e quebra a janela do vizinho jogando bola sem querer. A culpa é sua? Não, a culpa não é sua. Foi o seu filho que fez. Você estava no trabalho, você estava na escola, enfim, na faculdade. Você não estava ali presente, foi o seu filho. Agora, a responsabilidade é sua. Por quê? Porque ele é seu filho. Essa é a grande diferença entre culpa e responsabilidade. Por que eu falo isso? Porque às vezes a pessoa, ela vai querer assumir a culpa de tudo, e quando a gente está falando disso, de você assumir a responsabilidade sobre tudo na sua vida, a gente não está falando disso, de você assumir a culpa de tudo, a gente não é esse sentido, não é essa a ideia. Ou então a pessoa, ela vai simplesmente querer abster de toda a responsabilidade, falar: não, isso eu não fiz, então eu não tenho responsabilidade em relação a isso. Não. Se diz respeito à sua vida, você tem que ser responsável por isso. De uma maneira prática, né? O que quer dizer? No seu casamento, no seu relacionamento, muitas vezes a pessoa se acomoda. Ah, não, tá beleza, tá legal, tá confortável, e ela não é autorresponsável, ela não entende quais são os danos que podem acontecer, quais são os ataques que podem acontecer no casamento dela, quais atividades, quais áreas do casamento dela não estão legais, não estão bacanas, que ela precisa desenvolver. Então ela, de algum modo, se coloca como vítima, ou negligencia,
Ou fala, a culpa não é minha, a culpa é do meu marido, a culpa é da minha esposa, e não se coloca como responsável. E aí isso faz com que o casamento não se desenvolva, o relacionamento não se desenvolva. Às vezes na finança, sabe? Olha para a tua conta financeira e não está satisfeito com aquele resultado, e aí você se coloca como uma vítima. Ah, não, mas foi por causa do meu patrão, por causa do meu trabalho e tal. Não, ser responsável, você olhar e falar assim, isso aqui não está legal, por que não está legal? Existem limitações? Será que eu não estou capacitado o suficiente? Será que eu não tenho as habilidades necessárias? Será que o meu currículo, a minha formação, será que eu não tenho o treinamento necessário? Será que eu preciso desenvolver uma habilidade? Será que eu preciso treinar algum tipo de conteúdo, de habilidade, enfim, de conhecimento? É nesse local que funciona a pessoa que é autorresponsável. E aí percebe que o modo como a pessoa que é autorresponsável ela lida com as limitações dela é muito diferente da pessoa que é vitimista. A pessoa que é vitimista, ela simplesmente ignora as limitações dela. Ela simplesmente ignora por quê? Porque na cabeça dela ela nunca pode errar. Ela foge do erro. Então, ela é uma vítima. Se aconteceu algo ruim, a culpa não é dela, a responsabilidade não é dela. Ela simplesmente é perfeita, ok? Agora, a pessoa que é autorresponsável, ela se conscientiza, ela tem consciência dos vícios, ela tem consciência das limitações dela e ela busca melhorar. Como? Ela pede ajuda, ela busca treinamento, ela busca aperfeiçoamento, ela se coloca em posição para poder desenvolver aquilo, ok? Então, essas são grandes diferenças aí entre a pessoa que é vitimista e a pessoa que é autorresponsável. E aí eu quero fazer uma pergunta para você, que é o seguinte: o que muda na vida da pessoa quando ela decide deixar de ser vitimista e foca em desenvolver a autorresponsabilidade? Ela vira protagonista da própria história dela. Ela toma as rédeas da própria vida. É uma vida com muito mais significado. Porque você assume, isso não quer dizer que o fato de você ter assumido a responsabilidade integral da tua vida, de você sair desse lugar de vítima, vai fazer com que as coisas deem certo sempre. Muito pelo contrário, as coisas vão dar errado, as coisas nem sempre vão sair do jeito que a gente quer, mas a diferença é que eu sei que eu posso errar, eu sou humana, eu sou passível de erro, e a notícia melhor ainda é que o fato de eu ser autorresponsável me faz reparar esse erro, me faz dar a volta por cima, me faz ir lá e tentar de novo, fazer de novo. A pessoa que é vítima, ela não. Se ela erra, ela não volta mais ali, ela não retoma de onde ela parou, ela não termina as coisas, ela deixa as coisas pela metade por esse medo do fracasso, o medo do erro. E a pessoa que é autorresponsável não. Se ela tiver que fazer 99 vezes, ela vai fazer 99 vezes. Porque ela sabe que o resultado depende dela. O resultado só depende dela. E é muito interessante também o quanto a pessoa que é autorresponsável, ela entende os papéis da vida dela. E ela entende quais papéis são insubstituíveis. A pessoa que é vítima, até nisso ela peca. Porque ela acredita que ela é substituível. Qualquer pessoa pode fazer isso por mim. Então eu não tenho que colocar dedicação nisso, eu não tenho que fazer isso da melhor forma, eu não tenho que fazer isso com excelência, porque qualquer pessoa pode chegar e fazer isso. Ela não assume o papel da vida dela, ela não assume a responsabilidade, ela não assume aquilo que ela tem que fazer. E ela não faz bem feito, sabe? A pessoa que é autorresponsável, não, ela entende. Poxa, eu sou a Jennifer. A Jennifer, que é educadora financeira, qualquer pessoa pode substituir esse papel. Qualquer mulher da minha idade pode chegar e dar uma aula de finanças. A Jennifer, que é advogada, qualquer um pode assumir esse papel. A Jennifer, que é, enfim, que desempenha qualquer outro papel desse de profissão, qualquer pessoa pode substituir. Mas a Jennifer, que é a esposa do William, só existe uma. Esse papel é meu. Eu preciso assumir esse papel. A Jennifer, que é mãe, esse papel é meu. Ninguém substitui esse papel. E esse papel tem que ser desempenhado de uma forma excelente. Eu tenho que assumir a total responsabilidade disso. E quando se fala em assumir a total responsabilidade disso, você assume tudo. Você assume o que vai dar certo, você assume os problemas, você assume os desafios, você assume o que vai dar errado. Traz tudo no pacote. Eu não assumo... Você já viu aquela pessoa que ela quer assumir eu quero ser mãe.
mas eu quero assumir só a parte boa de ser mãe. Isso não é autorresponsabilidade. Eu quero assumir a parte boa da maternidade. Eu quero poder ter um bebezinho que tá sempre limpinho, cheirosinho, para tirar foto e passear. Mas a parte exaustiva, a parte de acordar de madrugada, que é horrível e que faz parte. Não dá pra falar que é maravilhoso poder acordar de madrugada, poder... a criança tá doente, eu tô pra baixo e pra cima com essa criança doente e eu tô exausta por conta disso. O meu casamento tem desafios e a gente tem que estar sempre restaurando áreas do nosso casamento. Ninguém é feliz, sabe, vivendo esses desafios. Mas a gente precisa entender o seguinte: eu preciso encontrar gratidão nessas coisas, porque isso faz parte, isso é ser autorresponsável, entende? Eu preciso encontrar gratidão por poder viver isso tudo, sabe? Por poder viver esse papel de forma completa. E a autorresponsabilidade me faz entender isso. Esse papel que eu desempenho me traz coisas boas, mas também me traz desafios e tá tudo bem. Isso que você falou é muito importante, porque existem pessoas que acreditam em Papai Noel. O que eu quero dizer com pessoas que acreditam em Papai Noel? Pessoas que elas acreditam que alguém vai fazer por elas o que elas têm que fazer, o que elas precisam fazer, né? Então essas pessoas vão acreditar, de alguma forma, vão entregar suas responsabilidades para o governo, vão entregar suas responsabilidades para um patrão, vão entregar suas responsabilidades para um parente, ou enfim, de alguma forma elas acreditam que alguém pode fazer por elas o que só elas podem fazer. Então, quando você olha a questão de aposentadoria, quando você olha a questão das suas finanças, por exemplo, a pessoa que trabalha e ela não tem uma reserva, ela não desenvolve novas fontes de renda, ela está acomodada, confortável, como se Papai Noel existisse e fosse trazer um presente para ela no final do ano. E a realidade não é essa. A realidade é que você precisa ser responsável, você precisa construir habilidades, construir estruturas que vão trazer proteção, que vão trazer segurança, que vão trazer uma qualidade de vida para sua família. Okay? E quem tem que fazer isso? Você. Se você espera do Papai Noel, se você espera que o governo... E aí é interessante você ver como muitas pessoas se colocam nesse local de vítima, que esperam que alguém faça por elas o que só elas podem fazer pela vida delas. Entende? Então, é um desafio e é desconfortante essa questão da autorresponsabilidade. Por quê? Porque ela gera um desconforto porque você começa a olhar para você e começa a ver habilidades que você não possui. Você começa a ver limitações que você precisa superar. Você começa a ver conhecimentos que você não tem. Você começa a ver, cara, como eu preciso ser mais capaz, como eu preciso ser mais competente, como eu preciso ser mais eficiente. É nesse local que a autorresponsabilidade te coloca. Ela te coloca num local onde você olha e fala assim, nossa, falta muita coisa, eu tenho que trabalhar em várias áreas. E aí, a partir dali, você começa a desenvolver cada área dessa. E lógico, você nunca vai ser perfeito, você nunca vai chegar num estado de perfeição e de falar, pronto, resolvi tudo. Isso não é real, isso não existe. Só que a autorresponsabilidade, principalmente quando você leva nesse nível radical de olhar e falar tudo que acontece na minha vida, tudo que diz respeito à minha vida é da minha responsabilidade, eu sou o responsável por isso, isso te dá as rédeas, te dá o governo das suas ações, das suas escolhas. E você escolhe se preparar, você escolhe se capacitar, você escolhe desenvolver novas habilidades, desenvolver novas fontes de renda, aprender, criar oportunidades. Agora, quando você não desenvolve a autorresponsabilidade, você se coloca num local de vítima. E a única coisa que uma vítima faz é contar uma história triste, né? Dar desculpas e também pedir ajuda, esperar com que alguém faça alguma coisa por elas. E isso é estar totalmente vulnerável, é se colocar numa situação que nós não somos feitos para isso. Nós temos essa capacidade de autodeterminação, de crescimento, de desenvolvimento. E aí, eu tenho uma reflexão muito legal que eu quero que você que está ouvindo esse podcast, pense na sua jornada, na tua história, na tua vida. Olha para o passado e vê quais situações foram marcantes, quais foram as situações, às vezes, de frustração, às vezes de decepção, às vezes em que você se sentiu numa falha, ou algo não deu certo, ou não aconteceu como deveria acontecer, algo que você queria e não se realizou, uma frustração, enfim. Olha para esses momentos e qual é a interpretação que você dá para eles?
você olha para esses momentos e você sempre se olhou como uma vítima, sempre foi, às vezes, por exemplo, no relacionamento, você se coloca numa vítima, às vezes no trabalho, algo que aconteceu, você perdeu o emprego, você se coloca como uma vítima, você consegue fazer esse exercício? Esse é um exercício muito bom, porque vai trazer como você tem pensado essa questão da autorresponsabilidade. E aí o desafio é você mudar essa abordagem e olhar como responsável. Quais foram as atitudes que você tomou que geraram esse resultado? Ou quais foram as atitudes que você não tomou que geraram esses resultados? Quais foram as habilidades que você não possuía? Ok? Quais foram as capacidades que você não tinha e que se você tivesse, isso não teria ocorrido? E como eu falei, não é para você se culpar, não é para você se colocar num local de culpa, mas num local de responsável. A partir dali, agir sobre isso, buscando desenvolver essas habilidades, essas competências, essas capacidades para justamente conseguir ter uma vida melhor. Porque esse é o ponto principal. Você é o principal elemento da sua vida. O fator mais relevante da tua história é você, quem você é. Em cima desse local é que sua história vai ser desenvolvida. E tem uma frase que eu acho que é muito legal, que é o seguinte. A responsabilidade é o senso de dever que recai sobre os ombros daqueles que reconhecem e abraçam o seu destino. O que quer dizer isso? A responsabilidade é o senso de dever daqueles que reconhecem, que cai sobre os ombros daqueles que reconhecem e abraçam o seu destino. O que quer dizer isso? Imagina um jovem que vai ser rei. É um filho de rei, um príncipe. Ele tem um futuro esperado para ele, há um destino para ele, que é ser rei um dia. Reconhecer esse futuro é quando ele fica sabendo, olha, você vai ser rei. E você tem que se preparar para ser um bom rei, para ser justo, para poder atender o seu povo. Ok? Beleza, ele reconheceu. O segundo momento é quando ele se compromete com isso, quando ele entende e fala, cara, eu me comprometo com esse destino, com esse futuro. Eu estou comprometido, então eu vou me esforçar para poder desempenhar esse papel para que isso aconteça da melhor forma possível. O que for dentro da minha capacidade eu vou alcançar. Eu vou me desenvolver para isso. Ele está comprometido com isso. Ok? Isso é o senso de responsabilidade. Quando você olha para o casamento ele tem um destino, ele tem uma visão futura para isso. Que é o quê? Quando você faz aquele compromisso, né? Até que a morte nos separe. Não é isso? Na alegria, ou na tristeza, na saúde, na doença, existe um destino, existe uma visão de futuro para o casamento. Ok? Que ela é reconhecida e aí o comprometimento vai gerar naturalmente essa responsabilidade. A partir dali você é responsável. Então, se você está comprometido com essa visão, se você está comprometido em construir uma história, um casamento feliz, saudável e chegar nesse local de olhar e falar assim, caramba, construímos, chegamos nisso, isso naturalmente vai pesar sobre os seus ombros no sentido de responsabilidade, no sentido de dever. Assim como nas suas finanças, assim como em qualquer área da sua vida, na criação dos filhos, ok? Então, tudo parte de uma visão que é uma visão para o futuro, uma visão de destino, uma visão de propósito, sabe? Olhando para esse local de onde queremos chegar. A partir dali, um compromisso genuíno, verdadeiro. Então, se você tem um compromisso genuíno, naturalmente você vai desenvolver essa autorresponsabilidade e não vai se colocar como uma vítima. Agora, amor, caminhando pro lugar de prática, para a gente fechar esse tema, o que o casal que está ouvindo a gente pode assumir de atitude dentro de casa para sair desse lugar de vítima? Eu vou começar falando aí você fala e a gente fecha o tema. Sempre que a gente tem uma briga, eu e o William, sempre que a gente tem uma fase difícil e eu fico naquele lugar de o que o William me falou, quais foram os ataques que ele me fez, quais foram as palavras que ele me falou que me magoou. Quando eu me prendo nesse lugar, eu sou a vítima. Sempre. Quando eu olho tudo que foi dito, que me incomodou, as atitudes que me incomodaram. Mas quando eu inverto o papel e eu começo a olhar os dois lados, poxa, mas eu também disse isso, eu também agi dessa forma, eu também magoei, eu também não tive uma atitude legal. Quando eu tomo essa atitude, eu saio do lugar de vítima.
sabe? Eu entendo, tá? Então eu não sou tão santa assim também. Porque dentro do casamento a gente tem de tomar esse lugar de eu sou santo, né? Se você senta com um casal que tá se divorciando e você escuta um lado, você fica assim, ó. "Ah, não acredito que isso aconteceu. Nossa, mas que dó de você. Como que você aguentou tudo isso?" E aí você, no outro dia, senta com a outra parte. E você fala, "Ah, mas ela não me contou essa parte. Nossa, mas eu não fazia ideia disso." Você fica dividido, você fica, meu Deus, as duas partes estão certas na história. Como que isso aconteceu? Porque a gente tende a tomar esse lugar de santarrão. De eu sou a melhor pessoa do mundo. Como que essa pessoa tá fazendo isso tudo comigo? Mas quando a gente para fielmente, verdadeiramente, olha pra dentro e olha pras nossas atitudes, dentro de uma briga, dentro de uma discussão, dentro de uma fase difícil no casamento, dentro de uma fase difícil nas finanças, e a gente começa a analisar friamente o que foi dito, que saiu da nossa boca, quais foram as atitudes que nós tomamos, quais foram as omissões que nós tivemos, a gente para e pensa, tá bom, então eu não sou tão vítima assim, eu não sou tão santo assim. E aí a gente consegue assumir, sabe, a responsabilidade do que é a nossa parte, do que a gente fez. Então eu acredito que esse exercício de tirar o zoom, sabe, do outro, e olhar nessa mesa de podcast. A gente tá aqui gravando podcast, a câmera tá em mim. Eu tô falando, você tá me vendo. Quando o William fala, a câmera tá nele. É a visão que você tem de cada um falando. Mas, em alguns momentos do podcast, a câmera tá no meio. E aí você pode ver nós dois aqui, ó, sentados nessa mesa, dialogando. É desse prisma que você tem que olhar a conversa. É desse prisma que você tem que olhar a briga. É desse lugar que você tem que olhar a situação. Você tem que enxergar as duas partes. Você não pode dar um zoom só no William, um zoom só em mim. Você não pode dar um zoom só em você, um zoom só no seu marido. Você tem que olhar desse lugar. Porque aí você vai ter uma visão completa de quais foram os seus erros, quais foram as suas limitações, as suas ações, quais foram as ações do outro. E aí sim você tem um julgamento justo. E para você, quais são as atitudes práticas, pra gente fechar o tema, que o casal pode tomar em casa pra sair desse lugar de vitimismo e desenvolver a tua responsabilidade? Não dê desculpas. Não dê desculpas. Sabe? Às vezes as desculpas são plausíveis, elas realmente justificam, mas as desculpas elas acabam viciando, porque de algum modo elas amenizam os erros. Entende? Então não dê desculpas. Antes de focar em construir uma desculpa ou encontrar uma razão, uma causa que te proteja, encare realmente os erros, assuma realmente os erros. Entende? Porque quando você assume os erros, isso é um passo para a construção, é um passo para o desenvolvimento. Então, se você errou, se de alguma forma você está com alguma limitação, está com alguma dificuldade, enfim, encare isso de uma maneira real e realmente eu tenho que melhorar isso. Às vezes a gente está falando da questão do relacionamento, se a tua comunicação não é muito boa, se você é um pouco truculento, se falta um cavalheirismo ou se falta alguma coisa. Não, eu tenho que melhorar isso. Não tenho mais porquê, sabe? Não tenho. É uma coisa que eu tenho que melhorar. Por quê? Porque é minha responsabilidade. Às vezes você casou, já está casado há algum tempo e aí a pessoa acaba negligenciando ou se deixando as coisas, né, acontecerem de qualquer maneira e tal. Encare isso. Não, realmente, eu me acomodei nessa área, eu tenho que melhorar nessa área. Sabe? Eu tenho que, é minha responsabilidade. Quem vai fazer isso? Às vezes são coisas simples, que é se arrumar, né? Se arrumar bem, cuidar da parte física, ser carinhoso, tirar um momento pro casal. São coisas que são sua responsabilidade e que você tem que fazer. E que por algum motivo, às vezes, a pessoa ela encontra desculpas e coloca como desculpas e isso faz com que a mudança não ocorra. Então, acho que, de uma forma prática, não dê desculpas. Não dê desculpas. Assuma os erros. No seu trabalho, aconteceu alguma coisa, algo não está legal, não dê desculpas. Assuma os erros. Não, realmente, eu errei nisso, fui eu. Eu errei nisso aqui, não me atentei para isso. Vou melhorar. E é interessante perceber que as pessoas que
performam melhor, as pessoas que, de algum modo, elas estão construindo algo mais significativo, elas não se preocupam, entre aspas, em errar. Porque faz parte da vida o erro. Faz parte. Então elas não estão preocupadas no sentido de que eu não posso errar, eu tenho que ter uma aparência bonita, eu tenho que ficar bonitão. Elas não têm problema com isso, em assumir seus erros, sabe? Elas estão mais comprometidas com esse destino, com esse resultado, com esse futuro, com a construção que elas estão criando. Então, poxa, se está errado aqui, eu errei, eu tenho que melhorar nisso, eu vou me atentar para isso, pronto. E realmente se atentar e realmente fazer o que for necessário. Acho que é nesse local que a autorresponsabilidade acaba se tornando um poder na mão daquele que desenvolve essa virtude. E o vitimismo acaba se tornando realmente algo que condena a pessoa àquele estado, a permanecer naquele erro constantemente, como um vício. Muito bom. Finalizamos? Finalizamos. Muito bom. Que alegria poder finalizar esse tema, um tema muito importante. Leva para sua casa, coloquem esse tema na mesa, conversem sobre isso. E nós nos vemos no próximo episódio do Casamento Milionário Cast, mas antes eu quero deixar um presente para você. Aqui debaixo desse vídeo no YouTube tem um link de um planejamento 100% gratuito, financeiro, um consultor financeiro do Casamento Milionário vai reservar 1 hora de planejamento financeiro só para você e para o seu parceiro. Então faça a sua inscrição, é gratuito. Você encontra a gente também lá no Instagram, pode acompanhar a gente lá, @casamentomilionario.com.br. No TikTok também, a gente tá lá, casamentomilionario.com. E é isso. Até a próxima, amor. Até a próxima, pessoal. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau.